Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. É com uma satisfação que a gente tem aqui a professora Lucimara Fassarella Agnès Lima, da Universidade Federal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também da Rede Nordeste de Biotecnologia, Renorbio. Obrigado, Lucimara, já de antemão pelo aceite em proferir essa primeira palestra, primeiro seminário desse bloco de seminários da nossa disciplina de seminários do programa de pós-graduação em Biotecnociências da Universidade Federal do ABC. A Lucimara, como eu comentei com vocês, ela é professora na Federal do Rio Grande do Norte, possui graduação com mestrado e doutorado em biologia, tá? Com pós-doutorado em Barcelona. Atualmente, ela é professora titular da UFRN, trabalha no curso de pós-graduação em bioquímica da UFRN e da Renorbio, que é multi-institucional. Ela vai falar um pouquinho aqui sobre a rede e também de bioinformática da UFRN. Enfim, dentre outras coisas, ela foi coordenadora geral da Renorbio, né? Participa de várias comissões de avaliação de programas de pós-graduação da CAPES. Enfim, atualmente é editora associada do periódico Biotechnology Research and Innovation. Tem experiência na área de genética, atua principalmente nos temas de reparo de DNA, mutagênese, estresse oxidativo, genética humana, genômica, genética de micro-organismos, metagenômica, degradação de petróleo, biosurfactantes e biorremediação. Se eu esqueci de algo, eu peço que a Lucimara complete aí a tua vasta experiência e muito obrigado. Temos aí de 40 minutos, 1 hora de apresentação e depois a gente entra aí para um bate-papo. Tá bom? Muito obrigado, Primeiro, eu quero agradecer o convite, Luciano. É um prazer estar aqui. É sempre bom a gente falar de ciência, né? Do que a gente faz, do que a gente gosta. Então, eu gosto muito dessas participações. Então, já estou deixando aqui o contato para depois, se alguém quiser tirar alguma dúvida, né? A posteriori do seminário. Bom, Luciano pediu para falar rapidamente um pouquinho do Renorbio, né? Porque muita gente, às vezes, fora do Nordeste não conhece a rede. Então, agora não está funcionando, Luciano, olha que legal. Pronto. Minha vez. Então, a Renorbio, ela nasceu, né, Rede Nordeste de Biotecnologia, ela nasceu no Ministério de Ciência e Tecnologia em 2004, como um programa dentro do Ministério para o desenvolvimento da região Nordeste. Então, naquele momento, a biotecnologia ela ainda era incipiente no país como um todo, né? E se elencou o Nordeste como uma região que podia prosperar nessa área do conhecimento, uma vez de várias características socioeconômicas, mas também pelo bioma Caatinga, que é o bioma exclusivamente brasileiro, né? Então, com toda a sua biodiversidade e potencial, né, biotecnológico. Tá? Então, em 2004, essa rede foi criada no âmbito do Ministério de Ciência e Tecnologia e começou-se, então, a ter editais específicos, né, para financiamento de projetos e de ações dentro da rede Nordeste de Biotecnologia. E aí, como uma das atividades dessa rede, né, foi proposto a criação do primeiro programa de doutorado em biotecnologia, né, em rede, que foi criado em 2006 na CAPES. Então, a ideia aqui é porque, nessa época, ainda haviam poucos cursos de pós-graduação em termos de doutorado, né, e cursos de excelência, então, eram bem escassos, e centralizados em poucas capitais do Nordeste, né? E aí, uma forma de agregar a massa crítica da região foi em torno de um programa em rede, foi o primeiro programa em rede do país, e serviu de modelo para a criação de outros programas em rede, e hoje existem alguns programas em redes, né, em diferentes temas, não só em biotecnologia, que foram criados a partir dessa iniciativa.
Então, a gente já foi criado em 2006 com o conceito 5 da CAPES, agregando todas as universidades federais e outras instituições públicas, como a Estadual do Ceará, que foi a coordenadora inicial, e também institutos de pesquisa e universidades privadas da região. Então, nesse momento, 36 instituições fizeram parte da criação da rede RenoVio. Então, a ideia, né, desse modelo de rede, né, e de programa do Ministério é que o curso de pós-graduação seria a base de um programa de desenvolvimento regional que com a finalidade de chegar com produtos na indústria, né, desenvolvimento de produtos e serviços em biotecnologia. Então, havia, né, existe ainda várias linhas de ação dentro dessa pirâmide, mas que o objetivo final é chegar no mercado. Então, 15 anos depois, né, 2006, foi iniciado o programa. Então, hoje a gente mantém um conceito 5 na CAPES, já somos 54 instituições envolvidas, 13 instituições são chamadas de nucleadoras, que são as instituições que matriculam os alunos, que emitem diploma. Então, as demais instituições ficam no entorno dessa nucleadora, né? Há 167 professores permanentes, 63% são bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq, 38 são colaboradores. Nós temos 154 laboratórios cadastrados que vocês podem consultar. Aí existe, né, na página, a gente tem um sistema de busca, então a gente consegue localizar o equipamento, a metodologia, o laboratório que faz o quê. E assim a gente catalisa, né, colaborações. O meu citômetro quebrou, onde tem um citômetro? Então, a gente consegue, via, né, o portal, integrar as 54 instituições. A gente tem mais de 1.000 teses defendidas. Atualmente, são 569 alunos matriculados, né, em curso, mais de 9.000 artigos publicados, mais de 900 patentes, né, submetidas, algumas licenciadas, etc. 30 empresas criadas por discentes, egressos ou docentes do programa. Cerca de 20% dos egressos atuam fora do seu estado de origem, quer dizer, então a gente tem alguma mobilidade. Mais 94% dos egressos estão no mercado de trabalho, principalmente na área de biotecnologia, e atuam nos seus estados, ou seja, aquele compromisso de levar desenvolvimento para a região Nordeste, a gente está alcançando, né? Então, eu entreguei, né, a coordenação geral agora em julho. Então, a sede, a gente tem uma sede, né, e essa sede agora é a Universidade Federal de Alagoas. Então, a coordenação do RenoVio é itinerante, então já começou no estado do Ceará, na Estadual do Ceará, foi para a Federal Rural de Pernambuco, depois veio aqui para a UFRN e agora, né, mudou a coordenação novamente, agora está em Alagoas, né, começando então uma nova gestão, né. Então, essa é a rede Nordeste de Biotecnologia. Esqueci de falar que a gente tem 4 áreas de concentração. Então, a gente atua em agropecuária, recursos naturais, saúde e indústria, né? São as 4 áreas de concentração do programa. Perfeito. Lucimara, só para falar para todo mundo aqui, fiquem à vontade, eu acho que fica mais dinâmico. Se vocês tiverem dúvidas durante a apresentação, podem interromper, né, dar um timezinho ali, se quiser levantar a mão, se quiser mandar no chat ali, eu chamo aqui, a gente para e conversa, fica uma coisa mais dinâmica, não fica uma coisa muito monótona, a gente pode fazer esse bate-papo, tá? E outra coisa, tem uma pessoa, Miriam, ela me mandou falando que não estava conseguindo ouvir, né, e nem ver a apresentação. Tá todo mundo ouvindo e vendo a apresentação? Tá tudo ok aí? Tá? Sim, tudo ok. Então, beleza. Então, bora para frente. Alguém tem alguma pergunta do RenoVio? Que aí eu vou passar agora para o tema do seminário, né, propriamente dito. Então, vamos lá. Então, no meu seminário hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre metagenômica, né, e a aplicação em microbiologia e também em microbiologia de petróleo, tá?
Então, é uma das áreas de pesquisa do meu grupo, né? A gente trabalha com microbiologia de petróleo, né? Desde reservatórios a ambientes contaminados, etc. Então, né, uma breve introdução, por que trabalhar com micro-organismos, né? Porque eles são os principais responsáveis pelos ciclos biogeoquímicos. Então, quando a gente pensa em ciclagem de carbono, nitrogênio, né, matéria orgânica qualquer, a gente está falando de micro-organismos, né, que são os principais agentes nesses processos de ciclagem, representam a maior biomassa do planeta, são produtores de várias moléculas com potencial biotecnológico, né? Acho que os antibióticos talvez sejam os mais conhecidos de vocês, mas também, né, diferentes enzimas, polímeros, biosurfactantes, todos com aplicação industrial. E o que a gente... Né, todo esse universo conhecido de micro-organismos, ele se baseia principalmente em menos de 1% de espécies que são cultiváveis em laboratório. Então, tudo que vocês leem em livros de microbiologia, basicamente vieram de conhecimento gerado em menos de 1% de espécies cultiváveis, né, em laboratório. Por quê? Porque a gente não conhece, não domina todas as necessidades, né, de cultivo que as espécies possuem. Isso significa que 99% do universo microbiano ainda é pouco explorado, pouco conhecido, tá? E o que a gente, né, observa nesse 1% conhecido? A gente vê uma redução, uma descoberta de novas moléculas, porque a gente já, né, explorou bastante as coisas conhecidas. Então, a gente tem ainda 99% de diversidade de espécies para ser explorada. E aí surge, né, quando surgem os métodos independentes de cultivo, né, a gente começa a ter ver um novo mundo microbiano, né? Então, essas abordagens, elas se baseiam na extração de DNA ambiental, né? Então, você pega uma amostra do ambiente, pode ser solo, água, né? Qualquer ambiente, e você extrai esse DNA ambiental e, a partir do sequenciamento de DNA, você pode identificar espécies e perfis metabólicos também. Então, hoje, a metagenômica, ela surge como uma das principais fontes de novos produtos biotecnológicos, tá? E quando eu falo exploração de ambiente, gente, eu estou falando de qualquer ambiente. Tem projeto metagenoma, assim, de maçaneta de hospital, tá? Então, assim, é qualquer ambiente, seja trato intestinal, boca, água, né, até metagenoma de meteorito, já estamos, né, tentando fazer, etc. Então, essas estratégias, que a gente chama independentes de cultivo, elas têm permitido, então, né, ultrapassar essa barreira que né, as técnicas dependentes de cultivo impõem, né? Então, a gente começa a conhecer uma rica diversidade agora em via métodos independentes de cultivo, né? Existem várias estratégias para você abordar, né, então, o metagenoma, né? Então, você pode... se a sua pergunta, né, no seu projeto de pesquisa é uma pergunta relacionada à taxonomia, né, quem está presente numa amostra ambiental, eu posso partir do sequenciamento de um gene marcador taxonômico, por exemplo, o 16S. Então, os primeiros métodos, né, de metagenômica foram baseados no PCR, né, do gene 16S e o sequenciamento dele. Hoje, isso já foi incorporado nas tecnologias de nova geração. Então, você consegue fazer uma extração, né, de RNA, DNA ambiental, amplifica o 16S, os genes, e aí você sequencia e identifica a sua amostra. Agora, se a sua pergunta requer também conhecimento a respeito do potencial metabólico ali presente, então, é interessante você fazer uma abordagem de shotgun, né, que é sequenciamento total. Então, você pega o seu DNA ambiental e sequencia tudo, né? E aí, por ferramentas de bioinformática, você vai analisar e interpretar esses dados, né? Uma terceira abordagem é a clonagem, né, desse DNA ambiental, gerando bibliotecas metagenômicas. Aí você vai usar um vetor, você pode escolher esse vetor, pode ser um plasmídio, um cosmídio, um fosmídio, um BAC, né? Você vai escolher o seu vetor que vai receber o seu DNA ambiental. E aí você pode ou sequenciar esses clones se você quiser, ou imprimir estratégias de seleção funcional.
Então, isso significa o quê? Que você vai transformar, né, a sua biblioteca numa bactéria hospedeira. A Escherichia coli normalmente é a hospedeira de primeira escolha. E aí você vai imprimir um teste de atividade. Então, você está buscando uma lipase nova. Então, você vai fazer um teste, né, de degradação de lipídios e ver se você tem essa atividade lipase aumentada. Então, assim, você consegue identificar clones ambientais que tenham uma atividade de interesse. E, a partir daí, então, você sequencia o seu clone positivo e identifica os genes. Então, essa tem sido a principal abordagem para se descobrir coisas realmente novas, né? Porque ela não depende de similaridade com coisas pré-existentes, como numa abordagem, né, de análise só de sequência, tá? A gente vai falar de exemplos um pouquinho disso depois. Então, qualquer um desses métodos tem vantagens e desvantagens, né? Então, se a gente opta só por uma análise taxonômica, a gente perde o potencial metabólico, né? Tem custos também, tem diferença de preço, né, nas coisas. Então, você tem que ter uma relação custo-benefício para escolher a sua melhor estratégia. Então, as análises baseadas em sequência, que é que você sequencia tudo, depois analisa, né, comparando com o banco de dados, ele lhe permite praticamente identificar coisas já conhecidas, porque a análise é baseada em homologia, né, em similaridade. Então, você vai descobrir coisas que já foram descritas. Aí você vai estar perguntando, qual a finalidade disso? Né? Por que eu vou olhar coisas que já foram descritas? Porque na natureza a gente tem diversidade, tem variação, né? E a partir daí você pode identificar variantes mais interessantes. Por exemplo, uma enzima que tenha resistência à temperatura, né? Uma lipase que tenha resistência à temperatura, ou pH diferente, ou um substrato de degradação diferente. Então, assim, mesmo sendo coisas já conhecidas, você pode encontrar, né, um produto, uma enzima, que tenha alguma diferença e que isso pode ter alguma aplicação biotecnológica, tá? Mas 40% de tudo que é sequenciado, ele vai bater com o que a gente chama de genes hipotéticos, ou seja, coisas não conhecidas, né? Tem cara de gene, mas ninguém nunca estudou, não sabe o que é. E aí, como atribuir função ao que é desconhecido? Então, isso é um desafio, um grande gargalo, né? Então, a gente quase metade do que a gente está sequenciando, né, entra na classe dos hipotéticos. E aí que entra a análise baseada em função. Então, quando você faz uma análise baseada em função, você pode identificar uma lipase completamente nova, né? Nada relacionada a outras já descritas. Então, com essa abordagem, a gente começa a dar função para genes hipotéticos, né? Qual é o limitante? É extremamente laborioso, né? Você tem que plaquear lá milhões de clones para conseguir achar um clone positivo. Além disso, você precisa ter um teste, né, de screening rápido, que você consiga fazer, né, em placa, porque se você vai analisar milhares de clones, você tem que ter uma forma rápida de conseguir identificar quem é o clone com atividade de interesse. Então, ter esse screening funcional também não é óbvio, né? Muitas vezes a gente tem que pensar em desenvolver um screening que ainda não existe, tá? Mas para vocês terem uma ideia, isso aqui é, né, um mapinha do Genoma Online Database. Cada balãozinho amarelo desses é um projeto metagenoma no mundo, né? Então, vocês vejam que alguns lugares, né, estão sequenciando tudo. Veja que os Estados Unidos é todo pintado aqui de amarelo, né? Eles estão sequenciando cada centímetro quadrado do país, né? Então, porque existe um interesse biotecnológico, né, muito grande por trás dessa diversidade microbiana. Então, com relação à nossa linha, né, de trabalho, a gente vem trabalhando com microbiologia de petróleo. Então, por que essa área? Primeiro, porque tem um interesse, né, nacional em cima, né, de petróleo, e na região Nordeste, o Rio Grande do Norte é um produtor de petróleo onshore, né, em terra. Então, existe um interesse regional aqui envolvido, e também porque os micro-organismos fazem parte de toda a cadeia produtiva do petróleo, desde a extração lá do reservatório até refino, distribuição e estocagem, né? Então, vários processos, né, metabólicos afetam o petróleo, ou para o bem ou para o mal, né? Por exemplo, a redução de sulfato gera corrosão.
e isso é ruim, né? Já a metanogênese aumenta o conteúdo de metano, isso pode ser bom, né, em determinadas condições. Então, conhecer essa microbiologia e esses processos é de interesse da indústria, é de interesse, né, mundial. Então, o que se espera no futuro é que o conhecimento dessa microbiota, né, de reservatórios e associada a petróleo permita um manejo mais adequado. Por exemplo, hoje existem procedimentos que aumentam, né, a taxa de corrosão. Por quê? Porque se usa bisulfito de sulfato para conter bactéria, como um biocida. Só que, ao mesmo tempo, é uma fonte de nitrogênio e de enxofre que, para a bactéria redutora de sulfato, é perfeito. E aí você acaba, né, levando ao aumento da corrosão. Então, se você conhecer essa microbiota, esses processos, você pode pensar em estratégias de manejo mais adequadas que você possa favorecer eventos mais interessantes para o setor produtivo, né? Então, hoje existem várias linhas de atuação em termos, né, de biotecnologia e microbiologia e petróleo. Então, né, recuperação avançada de poços maduros, a biorremediação e todas essas bios aqui são de interesse, né, para a indústria. Então, nosso laboratório tem trabalhado principalmente com biorremediação e um pouco também de recuperação avançada, né, de petróleo. Então, biorremediação, acho que o nome já diz, né, o que seria, tratar poluentes através de métodos biológicos. Então, acho que vocês devem se lembrar do grande derramamento de óleo que houve aqui no Nordeste em 2019, né? Impactou todo o litoral nordestino, praticamente. Foram toneladas e toneladas de óleo que ainda continuam aparecendo, tá? Esse óleo é um óleo extremamente pesado, é como se fosse um asfalto, tá? É um piche. E isso está, né, a maior quantidade, acredita-se que esteja no fundo do mar, mas com as correntes e intemperismo, esse óleo vai chegando aos poucos ao litoral, né? Então, a gente está trabalhando também com uma abordagem com esse tipo de amostra. Então, para a biorremediação, o que a gente pensa em termos microbianos é que você tem micro-organismos nos ambientes que são capazes de degradar poluentes, né? Então, como os hidrocarbonetos. Então, ao longo do tempo, essa degradação ocorre, é um processo muito lento, que a gente chama de atenuação natural, e os métodos biotecnológicos, eles vêm para tentar acelerar esse processo, né? Então, existem duas abordagens, a bioestimulação, você tenta corrigir fatores ambientais, por exemplo, acidez, conteúdos carbono, nitrogênio, ou umidade. Então, enfim, você criar um ambiente que essa microbiota indígena da amostra possa crescer e degradar o poluente, ou você pode usar uma abordagem por bioaumentação, que é você introduzir micro-organismos na amostra ou no ambiente que você quer tratar. Essa bioaumentação pode ser autóctone, quando você identifica no ambiente os organismos degradadores, coleta, né, amplifica isso em laboratório e devolve para a sua amostra, ou os alóctones, que você usa micro-organismos de fora, né, já conhecidos de outros lugares, de outros ambientes, mas que você, então, usa para, né, remediar um resíduo ambiental, uma área contaminada. Tá? Então, o mais ecologicamente correto é a gente tentar autóctone, porque você está usando micro-organismos naturais, indígenas, né? Então, com o tempo, quando o poluente for degradado, a tendência é que você restaure um equilíbrio ecológico ali, né? Então, essa também é a mais complicada, porque para cada ambiente, para cada amostra, você tem que identificar aqueles que seriam mais recomendados, que é outro desafio, né, de pesquisa que precisa ser feito. Então, em termos comparativos, quando você tem em relação a métodos físico-químicos de tratamento de resíduos, a biorremediação ela surge como uma das mais vantajosas, tanto economicamente, quanto também uma mais ecologicamente amigável, né? Uma vez que os resíduos tóxicos são menores, né, do que incineração, por exemplo, que continua gerando subprodutos tóxicos, tá? Então, a gente tem a biorremediação como uma área de interesse, inclusive está dentro das portarias recentes do Ministério de Ciência e Tecnologia, como área prioritária do desenvolvimento nacional, né? Então, fora do país, a gente já tem vários países, né, que adotam um processo de biorremediação, principalmente Estados Unidos e alguns países da Europa,
mas na América Latina e no Brasil isso ainda é muito pouco utilizado, né? E aqui a gente tem uma estimativa de mercado, né, que a gente tem uma estimativa de bilhões de dólares de mercado para essa área de biorremediação. Então, no nosso laboratório, o que a gente vem trabalhando? A gente vem caracterizando diversidade bacteriana de diferentes amostras ambientais e buscando identificar genes, cepas, vias metabólicas que possam ter aplicação biotecnológica. Então, a gente foca em genes de biosurfactantes, genes de degradação de hidrocarboneto e também alguns genes de resistência, uma vez que os poluentes são, né, tóxicos e ter a resistência microbiana é interessante para você ter um método mais eficiente. E com isso obter consórcios bacterianos voltados para a biorremediação. Então é nisso que a gente vem trabalhando. Então, com relação às amostras, a gente tem amostras de diferentes ambientes, né? A gente já trabalhou com amostras não impactadas, amostras impactadas, amostras de reservatório de petróleo, né? Amostras de biodiesel. Então, a gente tem uma biblioteca já de DNAs ambientais diferentes, né? E micro-organismos isolados também desses diferentes ambientes. Além de trabalhar diretamente com a amostra, né, com o DNA ambiental, a gente também usa uma estratégia chamada de enriquecimento. Então, nisso, como é que isso funciona? Né? Então, a gente coleta uma amostra ambiental, coloca em meios de cultura em presença de petróleo como fonte de carbono, né? E aí a gente enriquece, a gente seleciona, né, daquela comunidade as estirpes que teriam perfil de degradação, né? Então, a gente testa vários meios de culturas ricos, né, e menos ricos, e também a gente depois tem um processo de seleção, que a gente usa meio mínimo, só com o petróleo como fonte de carbono. Então, isso é para enriquecer e selecionar as espécies degradadoras, né? E aí a gente tem uma comunidade reduzida em termos de biodiversidade, mas enriquecida em termos de as células, né, espécies degradadoras. Tá? E aí a gente usa, né, as ferramentas, né, de sequenciamento e análises computacionais, bioquímica, biologia molecular, microbiologia, de tudo um pouco, para caracterizar essas amostras. Então, a gente tem a amostra ambiental, que a gente extrai o DNA e sequencia. Esse DNA ambiental também pode ser clonado para gerar bibliotecas para seleção funcional. As amostras também são crescidas, né, para o enriquecimento, que a gente chama de consórcios não definidos ou indefinidos, né, que está tudo misturado aqui. Das amostras, a gente também faz isolamento de micro-organismos, dos cultivos também, e os isolados também são analisados individualmente, tá? Então, tanto as amostras, quanto os consórcios indefinidos, quanto, né, os isolados, são sequenciados. E aí a gente usa a bioinformática para, né, conhecer esse potencial genético. E, além disso, também faz uma série de ensaios de bioquímica clássicos para identificar genes de degradação, genes de produção surfactante, etc. Então, às vezes, a gente tem que desenvolver a ferramenta porque algumas análises ainda não estão no mercado. Então, por exemplo, genes de biosurfactantes, eles estão em diferentes rotas. Então, quando você pega um banco como o KEGG, né, para fazer uma comparação do seu metagenoma, essas rotas estão muito espalhadas, então você não consegue identificar direito. Então, aqui o Açaí, a gente criou um banco, né, que é o BioSurfDB, que é principalmente voltado para genes e vias, organismos de biosurfactantes e também de degradação principalmente de petróleo. Então, aqui a gente não é só um banco de dados, ele também tem algumas ferramentas de análise que são embutidas, e esse banco é aberto para qualquer um que se interesse, tá? É um banco público. Então, aqui um primeiro exemplo, né, de uma abordagem metagenômica. Então, esse trabalho foi feito em parceria com o CTGás e com algumas termoelétricas. Então, o biodiesel é uma amostra que é degradável mais facilmente do que diesel ou petróleo, tá? Então, a parte bio do biodiesel é mais gostosa para os micro-organismos, né? E aí você tem uma alta taxa de degradação desse biodiesel estocado, né? Que fica em tanques, né? Sendo estocados. E as empresas gastam fortunas para tratar esse biodiesel, para evitar essa degradação. E uma das estratégias é a introdução de biocidas, né?
E aí a empresa estava interessada em ver qual biocida era mais indicado para o tratamento, para investir, para comprar e para utilizar. Ela vinha utilizando 2 biocidas comerciais e a gente então fez análise metagenômica de tanques tratados com cada biocida e de tanques que não receberam tratamento. E aí o que a gente viu, né, por análise taxonômica? Que os biocidas não alteram em nada a diversidade. Ou seja, eles não matam nada. Então, você tinha, assim, taxonomicamente falando, as amostras eram praticamente iguais, né? Então, você não tinha esse efeito biocida que seria esperado, né? Além disso, quando a gente analisa o perfil metabólico, a gente viu enriquecimento de genes de resistência. Por exemplo, genes que estão formando biofilme e exopolímero, que confere proteção para as bactérias. Ou seja, além do biocida não estar fazendo o trabalho dele, que era matar os micro-organismos, ele estava selecionando chips que potencialmente seriam até mais resistentes. Então, a gente, né, seria um dinheiro jogado fora, e é um dinheiro jogado fora, porque o biocida não faz essa atividade. Isso faz a gente refletir do quanto a gente não sabe do mundo real, né? E quando você testa um antibiótico novo, né, um biocida novo, você o testa em estirpes de laboratório, né? Estirpes, né, de banco, né, de ATCC da vida. Só que o mundo real é muito diferente, né? E aqui a gente está vendo que não tem nenhuma atividade. Então, esse foi um dos trabalhos que a gente já fez no laboratório. O outro que está submetido é a gente trabalhando agora com amostras de reservatório de petróleo. Então, a gente tem amostras de água de produção, rocha, reservatório e do óleo do pré-sal, né? E a gente, então, fez uma comparação desses 4 substratos, né? Rocha, água e óleo. E, para nossa surpresa, a amostra que tem maior biodiversidade é o óleo. E o que a gente esperava era o contrário, porque é um ambiente extremamente, né, hidrofóbico, sem nutrientes, etc., tóxico, e foi o que a gente teve mais riqueza em termos taxonômicos. Tá? Então, muitos gêneros raros, muitos gêneros não cultivados presentes nesse reservatório. Então, a gente vê que essas amostras se agrupam perfeitamente com relação ao substrato, né? O que é rocha, água e o que é óleo do pré-sal. Também identificamos nessas assinaturas taxonômicas, são os principais gêneros presentes em cada amostra. E a gente também comparou... Lucimara, só aproveitando esse último slide, e essa biodiversidade aí gigantesca, cada corzinha aí é um bichinho diferente. É um gênero, exato. É um gênero diferente. Vocês têm um banco, uma biblioteca com todos esses micro-organismos, todos esses gêneros? Ou como que Não, é isso aqui é DNA ambiental. A gente não consegue isolar todos, né? Você pode ver que muitos aqui você não chega a gênero. Ele para em família, ele para no filo, tá? Então, isso aqui é DNA ambiental. A gente não tem alguns isolados a gente tem, tá? A gente conseguiu isolar alguns, mas a gente não tem todos, não, tá? Então, essa aqui é a amostra de óleo, tem 313 gêneros ou classes, né, ou micro-organismos não classificados, que são exclusivos da amostra de óleo. E aí a gente depois comparou com o mundo. Então, a gente tem mais de 100 metagenomas públicos que a gente utilizou nessa análise. Esses metagenomas, eles foram distribuídos em função, né, do tipo de ambiente, se era rocha, óleo, água, se era ambiente não contaminado com hidrocarboneto para servir de controle, né? E ambientes contaminados de superfície, por exemplo, de vazamento de óleo, e ambientes de reservatório. Então, a gente conseguiu ver algumas diferenças, né, entre esses ambientes, e, de novo, olha, as amostras do pré-sal, do óleo do pré-sal, elas apresentam uma riqueza maior do que todos os demais ambientes que a gente analisou. Isso é bem legal. E aí, o que a gente vê é que essas amostras, taxonomicamente falando, não se agrupam muito bem em relação ao tipo de amostra. Você vê que sobreposições, né, desses ambientes, mas quando a gente analisa por bioprojeto, ou seja, da onde veio a amostra, Brasil, China, e quem fez a amostra,
a gente vê uma separação estatística aqui muito clara. O que isso nos diz? Tem duas coisas aqui. Uma pode ser que a definição pode ser geográfica, ou seja, a gente pode ter redundância, né, de táxons, mas você pode ter um perfil mais funcional. Então, você pode ter o mesmo táxon, ou táxons diferentes, mas tendo um perfil funcional diferente. E a outra coisa é que a gente pode ter o viés da extração do DNA do laboratório, porque cada bioprojeto desses é de alguém que fez a extração. E todos os bioprojetos, né, todas as amostras de um mesmo bioprojeto, eles se agrupam. Então, a gente pode ter um viés metodológico aqui também, né, que é uma coisa que a gente precisa pensar. Em termos de funcionais, a gente vê que as amostras do pré-sal, elas também têm um enriquecimento para degradação de policíclico aromáticos. Tá? Isso distancia um pouquinho das outras amostras, né? Então, isso pode refletir um pouco sobre a qualidade do óleo, né, o tipo de óleo. São dados que a gente não tem acesso porque as empresas não liberam essas informações, tá? Então, a gente não pode ter uma análise detalhada do óleo porque é um conteúdo estratégico para as empresas de petróleo. A gente também está trabalhando agora nesse outro projeto, que são as amostras contaminadas aqui do litoral, né? Então, a gente coletou, vocês vejam que é um picho, um troço, uma pedra, o negócio. Então, a gente está trabalhando com pesquisadores de Pernambuco, Ceará, Alagoas, nesse projeto. Então, a gente coletou amostras desse óleo, tanto do litoral do norte, aqui do Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará. Então, aqui são as amostras nossas, né, brasileiras. A gente vê que elas são muito parecidas taxonomicamente, mas as diferenças todas são em táxons não classificados ou não cultivados. Tá? Então, tudo que deu de estatístico aqui praticamente é coisa não classificada, não conhecida. Quando a gente compara com as amostras do mundo, né, várias amostras mundiais, banco de dados públicos, a gente vê aqui, ó, claramente que as nossas amostras também se agrupam, né? É um tipo de contaminação bem diferente de outros, né? E também as diferenças aqui são em classes, tá? Gênero, famílias, em geral não classificadas ou não cultiváveis. Então, com relação ao perfil metabólico, as nossas amostras, elas se agrupam com água de produção de reservatórios, quer dizer, elas se assemelham um pouco à água de produção de reservatórios, que tem uma característica salina também, né? Então, pode ser uma das razões. E o mais interessante é que as funções aqui enriquecidas, elas não são genes de degradação de óleo. São principalmente transportadores, quimiotaxia e genes de resistência, tá? Então, vejam que talvez o mais importante para sobreviver nesse hidrocarboneto não seja ter a capacidade de degradá-lo, né? Mas sim de resistir e de conseguir assimilar essa fonte de carbono para a utilização. Tá? Então, esse é um trabalho que a gente ainda está em andamento. Lucimara, oi. Tem eu vou abrir aqui só para manter aquela dinâmica, se não te atrapalhar. Você Claro que não. Pode. O Marcelo, você quer fazer a pergunta aí? Acho que fica mais fácil do que eu fazer para você. Marcelo? Professora? Alô, professora? Oi, Marcelo. Está me ouvindo? Estou sim. Tudo bem, professora? Parabéns pela apresentação. A senhora falou que seu grupo isolou aí amostras e encontrou uma biodiversidade bem superior na amostra de petróleo, em comparação com as amostras ambientais de outras que vocês quiseram comparar. Nesse caso, vocês conseguiram achar as causas dessas biodiversidades estarem sobrevivendo nesse tipo de amostra sem nenhum tipo de nutriente, meio de sobrevivência? Assim, como fonte de carbono, o próprio hidrocarboneto pode ser. Mas não, a gente ainda não consegue entender perfeitamente isso. E a gente tem um número muito grande de coisas não conhecidas. Tá? Ou seja, as exigências, né, nutricionais a gente também não conhece. Né?
Tem até alguns trabalhos, esse não é o primeiro, tem outros trabalhos que mostram que sim, os hidrocarbonetos, o óleo pode conter células. Aí tem algumas discussões, porque eu não sei se vocês sabem, mas o reservatório de petróleo é como se fosse uma esponja, certo? Não é aquele rio que às vezes aparece nas figuras de livro, né? Então, você tem, na verdade, são gotículas de óleo, né, que podem estar permeando com água também, tá? As coisas estão meio como se fosse uma esponja, certo? Então, você pode ter um micro-organismo na interface óleo-água, tá? Dentro dos reservatórios, que a gente não sabe muito bem ainda, né? Então, é um universo ainda que a gente precisa explorar, tá? Perfeito. Acho que é isso, né, Marcelo? Obrigado. Respondeu, e aí a gente tem uma linha de pesquisa bem ampla para debater, discutir esses assuntos. Exato. Tem muita coisa para se fazer. Tá? Alguma pergunta a mais? Então, vamos lá. Acho que não, Lucimara. Podemos continuar. Então, esses exemplos que eu passei para vocês eram exemplos de DNA ambiental, né? Extraído da amostra ambiental. Né? Agora eu vou mostrar alguns exemplos, né, de consórcios, né, da parte de enriquecimento. Então, aqui o que a gente faz? Pega a amostra ambiental, rocha, água, o que for, coloca em meios de cultura diferentes, na presença de petróleo como fonte de carbono. Então, aqui é o controle negativo sem bactéria, né? Você veja que o óleo está aqui bem pesado. E aqui a gente tem já os consórcios depois do crescimento, 15 dias, 7 dias, 30 dias, depende de cada amostra. E aí o que a gente faz? A gente testa diferentes meios de cultura, porque os meios de cultura interferem, né, no que você vai conseguir enriquecer, e analisa esses consórcios indefinidos. Então, aqueles consórcios que apresentam um crescimento mais interessante, né, a gente sequencia e vai investigar melhor. Tá? Então, veja aqui 2 exemplos, 2 meios de cultura diferentes. Então, aqui eu tenho um que selecionou bem, né? Ele depende da presença de petróleo, e aqui eu tenho um que, mesmo sem petróleo, ainda consegue crescer. Qual a diferença aqui? Aqui a gente identificou bactérias fixadoras de carbono, ou seja, CO2. Então, tendo CO2, né, elas conseguem crescer um pouco. Mas a presença do petróleo, né, estimula ainda mais esse crescimento. Então, esse aqui foi o trabalho da Alane, que está aqui, né, o trabalho da tese dela. E aqui a gente trabalhou com uma amostra que é resíduo de lama de perfuração. Esse resíduo é um passivo ambiental, ele se acumula porque não tem tratamento ainda adequado. Antigamente se incinerava, mas agora no Brasil é proibido incinerar. Então, você tem como se fosse aqueles aterros, né? Isso é um passivo ambiental gigantesco. E tinha uma empresa aqui de Natal interessada a reutilizar esse passivo ambiental para fins de material de construção, outras coisas. Então, a gente tentou, né, trabalhar com essa amostra para ver o que conseguia fazer em termos de biorremediação. E aí, para acompanhar, né, isso, a gente usa testes colorimétricos, são rápidos, para acompanhar a degradação. Então, esses aqui são aceptores de elétrons que mudam de cor quando você tem, né, a degradação, você vai ter transferência de elétrons lá na reação. E aí você, pela mudança de cor, você consegue identificar se uma amostra está tendo degradação ou não. E aí isso facilitou fazer screens rápidos, né? Fazer isso em placa de 96 poços. E aí a gente consegue, a partir disso, ver não só quem degrada o petróleo, mas frações também. Então, a gente tem frações leves, aromáticos, baixos, de alto peso molecular, enfim. Então, a gente consegue caracterizar esse consórcio usando as diferentes frações para análise. E isso é bom porque acelera o processo, né? Além, né, do teste de degradação, a gente também faz um teste de produção de biosurfactantes. Então, biosurfactantes são moléculas anfifílicas, que ela vai ter uma cabeça hidrofílica, né, uma cauda hidrofóbica. Isso permite, então, né, você quebrar a interface óleo-água, fazendo um efeito detergente, né, vamos dizer assim. E aí você consegue misturar coisas que não seriam misturáveis, né? Então, os surfactantes têm um apelo industrial gigantesco, né, em vários setores. E os biosurfactantes são interessantes porque eles apresentam menor toxicidade e são biodegradáveis, né?
Então, existe um interesse, né, de descoberta e produção de biosurfactantes que é significativo, tá? Qual é a limitação para a utilização de biosurfactantes? Eles ainda têm um custo alto. Por quê? Porque é difícil produzir em larga escala, né? Então, são sistemas que normalmente dependem de sistemas complexos de genética, né? Operons grandes, síntese não ribossomal, dependência de um substrato, né? Então, né, um açúcar, um lipídio, e isso encarece, né, o processo, né, de produção e de purificação. Então, ainda existe uma demanda de pesquisas, né, na área dos biosurfactantes. Então, a gente, né, submete os consórcios aos testes de produção de biosurfactantes. Esse aqui é um teste bem simples, é dispersão de óleo. Você pinga a amostra e você vê essa abertura do halo, né? Um teste de emulsificação, quer dizer, se forma essa espuma, né? Você vê que está sendo emulsificado, então você tem um tubo que é o óleo, água, né? Por exemplo, querosene e água, e você usa, então, sua cultura bacteriana, o sobrenadante da cultura, e se você tem essa coluna aqui, você tem uma atividade positiva com biosurfactantes, tá? O SDS é um surfactante químico que a gente usa como controle, né? Como controle positivo. Então, a gente também usa tensiometria, que é medir essa tensão interfacial, óleo-água. E aqui, essa coluna ela pode ser quantificada, isso gera gráficos que a gente, né, tem o índice de emulsificação e, comercialmente falando, assim, de interesse, né, índices acima de 40% já são interessantes, né? E aqui 2 exemplos de consórcio que emulsificam diferentes frações de hidrocarbonetos, tá? Então, dependendo da natureza desse surfactante, você vai ter resultados diferentes. Outra coisa também interessante é a gente consegue ver pelo sequenciamento desses consórcios, né, qual é a composição taxonômica e metabólica. Então, aqui é a amostra bruta, né, o DNA ambiental da lama de perfuração, o que eu tinha antes e o que eu tenho depois do cultivo. Então, a gente vê claramente o enriquecimento e seleção de alguns gêneros bacterianos, né? E aí, com o sequenciamento também, a gente consegue ver as diferenças metabólicas e identificar que rotas metabólicas foram enriquecidas em cada condição de cultivo, né? Tanto para a degradação quanto para a produção de biosurfactantes. Então, aqui, em relação aos biosurfactantes, é interessante porque a gente começa a ver enriquecimento de surfactantes que nunca foram descritos numa situação de petróleo, né, de presença de hidrocarbonetos. Por quê? Porque esses biosurfactantes muitas vezes têm outras funções. Por exemplo, alguns são antibióticos, então foram estudados em outro contexto, né? E aqui a gente começa a identificar que biosurfactantes responderiam à presença do petróleo. Tá? E aí a gente fez um ensaio de biorremediação em microcosmos, agora usando o nosso consórcio enriquecido no resíduo de lama de perfuração, né? E aqui a gente já fez uma análise por cromatografia, né, para identificar realmente e quantificar essa degradação. E aqui é o controle que não recebeu bactéria nenhuma, nenhum tratamento, ou seja, 2 meses depois, nenhuma degradação foi registrada, e aqui com os 2 consórcios que a gente tinha enriquecido no laboratório. Então, veja que em 2 meses, esse consórcio já chega a 60% de degradação dos hidrocarbonetos. Tá? Esse consórcio aqui, ele degradou um pouco menos, mas o interessante é que o que ele mais degradou foram hidrocarbonetos de cadeia longa. Isso é muito interessante, porque são elementos recalcitrantes, né? Então, você ter essa degradação é interessante, porque são elementos que demorariam mais a serem degradados naturalmente. Aí, esse outro consórcio aqui, ele já degradou uma gama maior, né, de hidrocarbonetos, tanto longos quanto os mais leves, né? Então, mostrando que, sim, seria viável pensar em biorremediação. E o mais legal, a empresa pegou o nosso resíduo biorremediado e tentou fazer tijolo com ele. E fez o tijolo, e eles ficaram encantados com o tijolo, disse que o tijolo ficou maravilhoso, que todos os padrões de qualidade do tijolo ficaram interessantes.
Ou seja, é uma ideia que a gente precisa agora, né, transformar isso numa coisa mais reprodutiva e em escala maior, né? Lucimara, Ah, vou aproveitar aqui uma colega nossa, a Cida, ela mandou uma mensagem para o meu WhatsApp aqui, porque ela não está conseguindo mandar pelo link do canal. ah. Professora Lucimara, parabéns pela excelente pesquisa. Para estas amostras do derramamento de petróleo, tem algum grupo que tenha feito caracterização química desse tipo de petróleo? Tem. Ela falou que ela estou com um nanobioproduto ecocompatível que fez extração quantitativa da contaminação em sedimentação, areia de praia. Tem um artigo, eu acho que é de um grupo da Bahia, e tem um artigo também, acho que do grupo do Ceará, que fizeram a caracterização química desse óleo que chegou aqui no Brasil. Então, eu não tenho o artigo agora de cabeça, mas já tem sim. Legal. E a origem venezuelana, né? Eles já confirmaram essa origem venezuelana do óleo, né? Ou seja, o navio que estava transportando óleo venezuelano. Bom, então, assim, como esse consórcio, né, de Alaine, a gente tem mais de 20 consórcios sendo trabalhados no laboratório de diferentes amostras, água de produção, rocha, alguns degradam mais, outros degradam menos, alguns produzem mais surfactantes, outros menos. Então, a gente tem temperatura diferente, né, meio de cultura diferente, então tem assim, um monte de coisa rolando no laboratório. E aí, quando a gente analisa, né, esses consórcios todos, aqui são vários consórcios, o que é legal? Que nesse consórcio indefinido, a gente consegue cultivar não classificadas ou não cultiváveis. Ou seja, mantendo a comunidade, né, a gente consegue recuperar algumas, né, táxons ainda não conhecidos. E agora a gente tem acesso, então, né, à genética deles, porque eu posso sequenciar e identificar, né, os genes que estão presentes nessa comunidade. Então, isso também está sendo legal, né, começar a explorar esses gêneros, famílias ainda não conhecidos. Né? Então, aqui é uma comparação de dois meios de cultura diferentes, né? A gente comparou um meio rico com um meio pobre, né? Na seleção, do enriquecimento e na seleção, né, dos consórcios, a partir de amostras de água de produção de petróleo. Então, aqui a água, né, o DNA ambiental, obviamente mais diverso, mas a gente tem aqui dois consórcios que mostram, né, uma redução de diversidade. E aí, o que a gente percebeu? Que quando a gente analisa só o consórcio sempre obtido, crescido o tempo todo em meio mínimo, a gente praticamente só tem um gênero aqui, né? 98% das sequências batem com breve bacilos. Mas, assim, dezenas de breve bacilos diferentes, tá? Então, assim, foi muito específico na seleção de um grupo, né, de organismos. Enquanto que na amostra enriquecida em meio rico, a gente tem uma diversidade um pouco maior. Tá? Quando a gente compara isso metabolicamente, a gente vê que não tem muita diferença com relação aos genes de degradação. A gente comparou também as nossas amostras com amostras públicas, tá? Consórcios também obtidos em outras condições, em presença de petróleo e controles negativos sem a presença de petróleo, né? Usando outro tipo de fonte de carbono. E aí a gente vê o enriquecimento de algumas rotas metabólicas de degradação, que ligeiramente maior em consórcios que foram crescidos em meios mais ricos, né? Mas esses genes de degradação também ocorrem em consórcios que foram crescidos em meios mais pobres, tá? Mas quando a gente vai analisar os genes de biosurfactantes, praticamente as amostras que passaram, né, que foram cultivadas em meio pobre, elas têm uma diferença bastante grande em relação aos outros que cresceram em meio rico, né? Mostrando o efeito do meio de cultura nessa seleção, né? E alguns surfactantes também ainda não conhecidos no contexto, né, de petróleo.
E o interessante também é que a gente viu o enriquecimento de surfactantes que, teoricamente, não estariam presentes nesse gênero que foi dominante nessa amostra. Então, mostrando que a gente tem que conhecer, talvez existam surfactantes ainda não descritos nesse gênero, ou até surfactantes novos que tenham alguma similaridade, algum parentesco, né, com os já descritos, mas que tenham alguma diferença, alguma variação. Então, isso a gente está tentando investigar melhor agora. E é quando a gente compara a degradação, né, desse óleo também aqui por cromatografia, a gente vê que não tem muita diferença em relação à degradação mesmo. Então, assim, os dois consórcios crescidos em meio pobre e meio rico têm perfis praticamente iguais, com poucas frações aqui diferentes, né? Aqui a gente tem, no meio rico, uma degradação mais de carbonos lineares, né, de baixo peso molecular, e aqui a gente teve, no consórcio crescido em meio pobre, algumas classes de poliaromáticos mais degradadas, né? Mas, em geral, os perfis são muito parecidos. Então, parece que os biosulfatos, uma vez a bactéria conseguindo capturar a fonte de carbono, ela consegue dar conta dela depois, né? Então, talvez o biosurfactante esteja envolvido nesse sistema de captura da fonte de carbono como nutriente. Bom, esses são os exemplos de consórcios, né? E agora a gente também tem exemplos de isolados, né? Então, a gente também isola das amostras ambientais e dos consórcios, e a gente tem um banco de isolados no laboratório, que a gente também screena com relação à atividade de degradação, né, de diferentes frações de hidrocarbonetos, e também produção de biosurfactantes. E aí, os isolados mais legais, né, a gente sequencia e faz toda a bioinformática, né, com filogenômica e tal, para identificar a espécie. Então, a gente encontra espécies conhecidas, né, já bem caracterizadas, mas a gente também está achando espécie nova, né? Então, essa aqui é uma espécie potencialmente nova. Uma análise de pangenoma também mostra as diferenças e as similaridades com relação ao gênero. Então, a gente realmente confirma que a gente tem uma espécie nova aqui nesse gênero bacteriano. A gente também consegue recuperar, né, algumas rotas. Então, aqui a gente vê uma rota de degradação de hidrocarbonetos, que é uma rota meio genérica, que facilita a degradação de vários produtos, tá? Então, ele tem esse operon aqui, esse cluster, desculpa, esse cluster aqui nesse genoma. A gente também identificou alguns metabólitos secundários não relacionados com biosurfactantes, tá? Então, o que ele tem de diferente aqui não está relacionado com produção de biosurfactantes, embora seja um isolado que produz biosurfactantes. Então, duas hipóteses. Ou ele tem biosurfactantes novos, genes que a gente ainda não conhece, ou a gente está apostando que pode ser a produção de polissacarídeos, porque a gente identificou um cluster, não um cluster, mas toda a rota metabólica espalhada, né, no genoma, para a produção de um exopolissacarídeo que nunca foi descrito nesse gênero. Tá? Então, seria uma contribuição nova também para esse gênero. Tá? Então, esse é o trabalho que a gente está submetendo agora. E com os isolados, a gente tem vários isolados, né, que estão sendo sequenciados e analisados. Então, com os isolados, a gente agora está combinando para fazer consórcios conhecidos. Então, a gente escolhe os isolados para fazer a degradação de algum produto. E aí, o que a gente viu? Que nessa combinação aqui, a gente conseguiu, com um consórcio definido, com 11 isolados, reproduzir o mesmo perfil metabólico dos consórcios indefinidos. Então, mostrando que a gente deve ter muita redundância funcional. Então, escolhendo bem, né, quem compor, a gente consegue toda uma maquinaria para degradar frações de hidrocarbonetos de interesse. Né? Então, isso também é muito legal e é o que a gente está fazendo agora no laboratório, né, combinando os isolados para gerar consórcios. E a última abordagem que a gente usa, Lucimara, Oi. Lucimara, só aproveitando aqui para a gente não perder o pique, o Marcos Vinícius, ele quer mais fácil ele fazer aí. Faz aí, Marcos, a pergunta.
Oi, professora, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Inclusive, minha vizinha aqui, sou do Ceará, senhora aqui do Rio Grande do Norte. Tá um bate-papo muito legal a nossa aula. E eu vejo muito a senhora falando sobre bactérias, biorremediação com bactérias, os consórcios com bactérias, mas são aplicados com fungos também. Existe algum estudo de biorremediação ou com consórcio com fungos? Tem. Eu não trabalho com fungos, tá? Não, mas existe sim. A biorremediação você pode utilizar fungo, também tem fitorremediação, que usa plantas, tá? Então, existe sim alguns fungos, tipo, né, leveduras e tal, que têm sido pesquisadas também para degradação. Só que aqui no Ok, professora. laboratório a gente não deixa entrar fungo, não. Tá Quando eu acho certo. um fungo, eu dou para os colegas. A gente tem Ah, cultura de célula humana no laboratório, não é uma combinação muito boa, não. legal. A Laís está com o bracinho levantado aí. Acho que vai aqui aproveitar, deixa. Sim, vou aproveitar também para comentar, porque aproveitando a imagem que a professora mostrou, um slide antes, que foi mostrado uma. Na verdade, acho que ou dois ou três, esse slide, que tem os quadradinhos coloridos. Uhum. Que é para identificação de cluster e tal. Só uma coisa, antes de eu falar isso, Lucimara, queria falar que eu estou gostando muito da sua palestra, porque eu estou trabalhando com micro-organismos também, e com essa parte de identificação, de o que será que esse gene faz? Será que tem um metabólito secundário interessante aqui nessa cepa? Então, assim, estou gostando bastante, porque está dando, assim, para aproveitar muitas informações. E a respeito desse slide que eu te falei, que tem os quadradinhos coloridos dos clusters. Isso. Eu queria te perguntar se você está usando, se essa informação que você colocou aí, ela veio do Anti-Smash, ou se não é, ou se é outro software, outra coisa. Não, esse pangenoma aqui, essa figurinha, não é gerada no Anti-Smash, não. Não esse, o do próximo slide. Esse aqui, sim. Esse de baixo, essa parte de baixo aqui é. Tá. Então, essas informações você também tira do Anti-Smash. Isso. Uhum. Só que tem um monte de outras ferramentas que você pode usar para diferentes fins, tá? Se você quiser depois mais detalhes, eu boto você aqui em contato com o meu grupo, porque tem muita coisa. Tem eu não sei se você já ouviu o KBase. Não. Ele é uma plataforma que tem centenas de ferramentas. Ali você passa assim dias mexendo. Então dá para fazer muita coisa, muita coisa. E tem também a Petroc, é um outro site, outro banco, né, de ferramentas. Aí acho que fica, se você quiser, me escreve, né, por e-mail, eu te boto em contato com os meus alunos, porque assim é muita coisa, não dá para eu explicar. Tem que botar a mão na massa, sabe, para ver. Sim, não, com É certeza. tipo um pipeline, você bota aqui, depois pega isso, bota para outra coisa, entendeu? É bem assim. Essa parte do Anti-Smash, sim, eu tenho muito interesse em te escrever, sim. Depois eu pego o seu e-mail. Mas eu também queria perguntar uma outra coisa. No começo da sua palestra, você estava falando sobre uma diferença, assim, de a gente pegar, por exemplo, um gene e comparar ele com genes já descritos, né? Que no caso é o que o Anti-Smash faz, né? Ele está comparando com informações que já estão definidas na literatura. Exato. E aí você estava comparando essa metodologia com uma outra forma de estudo, que é você tentar descobrir novas coisas. Isso. Certo? Que aí não seria a partir de comparação. Não. E aí, nesse caso que não é a partir de comparação, é que eu acho que eu não entendi tão claramente de onde vem a hipótese, então. Eu não estou comparando com nada, então
Deixa eu mostrar os próximos slides, são exemplos disso. São exemplos. Então tá bom. Então acho que vai ficar... Aí você vai ver agora como a gente faz com outra história. Né? Porque para mim é muito claro quando você tem com o que comparar. Né? Metodologia da comparação. Mas então tá bom. Então vamos ver as cenas dos próximos capítulos. As cenas dos próximos capítulos. Então tá bom. Obrigada, Lucimara. Aqui essa história. Tá bom, obrigada. Então, a outra metodologia que a gente usa para acessar o não conhecido, né, é extrair o DNA do ambiente, fragmenta, coloca num vetor e aí coloca numa célula hospedeira. Tá? A gente escolheu plasmídio. Aí eu vou dizer por quê. Eu já fui criticada em paper por causa disso, né? Que a maioria usa fosmídio, BAC, né? Por que que eu apostei em plasmídio? Primeiro, é muito mais fácil de trabalhar, tá? É muito mais fácil de você manipular, reproduzir, repicar para fazer as bibliotecas, tudo, né? Então, tem um limite do tamanho do inserto, ótimo. Mas veja bem, tem 99% de espécies desconhecidas. Será que tudo que é legal está baseado em operon? Não sei. Eu acho que não, né? E se eu estou pensando em produtos de interesse biotecnológico, comercial, não é melhor que sejam genes únicos do que eu ter que clonar o operon inteiro para produzir sulfactina, né? Então, o que a gente apostou? A gente apostou em buscar genes que, com um único gene, uma única ORF, eu conseguisse resolver um problema, tá? Então, a gente eu escolhi plasmídio, e esse plasmídio, ele tem promotor dos dois lados. Aí, o que entrar, expressa porque eu tenho promotor dos dois lados, certo? Vocês vão ver a diferença que isso deu. Então, aqui é o primeiro trabalho. A gente já tem um outro, que foi outro clone, que eu não estou mostrando aqui, mas esse daqui eu trouxe que é mais legal. Esse clone, né, ele passou pelos testes de screening, né, para a produção de miosurfactantes. Aí ele tem aqui uma coluna, né, mostrando positivo. 6 meses depois, essa coluna de emulsificação ainda está estável e aqui o SDS, foi-se embora, tá? Ou seja, aqui eu tenho um clone, né, que mostrou mais estabilidade. Então, o que a gente fez? Sequenciou esse clone e a gente achou 2 ORFs hipotéticas. Olha que legal, por isso que eu adoro ele, né? 2 ORFs hipotéticas. Aí a gente comparou, né, essas ORFs com bancos de dados e descobriu que era hipotética, mas era uma hipotética conservada. Ela está nesse grupo aqui de halobactérias, né? Então, é um gene de arqueobactéria. E aí a gente resolveu trabalhar com essa ORF primeiro aqui, que ela é maior. Fizemos a filogenia dessa ORF e a gente viu que ela tem uma proximidade filogenética com esse gênero aqui, né, de halobactéria. Totalmente hipotético. Não tem nenhum domínio conservado desse negócio. Nada, 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 nada conhecido. E aí a gente tentou, né, simulação estrutural, também não bateu com nada conhecido, todos os valores são estatisticamente insignificantes, então também não deu certo. A gente viu, né, simulou se ela seria uma proteína ordenada ou desordenada, ela é meio a meio, então tem muitas áreas desordenadas, né? Então também não ajudou muito. E aí a gente resolveu clonar e expressar essa proteína. Então a gente subclonou para pegar só aquela ORF. A gente clonou no vetor com cauda de histidina para facilitar a purificação. Então a gente conseguiu purificar, confirmando aqui, né, por um marcador da cauda. E aí a gente fez a extração dessa proteína, purificou aqui com a cauda de histidina. E aí a gente tentou também um protocolo de extração de biosurfactantes. Em vez de extrair proteína, né, a gente testou um protocolo de extração de biosurfactantes. E a gente recupera a proteína também. Ou seja, ela se comporta como um biosurfactante, é um peptídeo único, né? É síntese ribossomal, diferente de outros, né, biosurfactantes, e ela é secretada no meio de cultura. A gente recupera ela do sobrenadante, tá? Então, imagina, isso é muito legal, né?
E aí a gente fez, né, com essa proteína, a gente fez vários testes também, né, não só o índice de emulsificação, mas também colapso da gota, né, o espalhamento. E veja aqui na tensiometria como ela se assemelha ao SDS. Isso é um peptídeo único. É bem legal. E aí a gente testou também temperatura, pH, salinidade. A única forma da gente quebrar mesmo essa emulsão é tratando com protease. Até 100 graus ela está estável aqui, ó. E mostrando a natureza peptídica mesmo desse surfactante, né? Isso aqui, gente, 3 anos depois, tá lá, o troço está evaporando, 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 mas a emulsão está estável, tá? Então, essa aqui é uma proteína completamente nova, né? Que a gente está, então, a primeira atribuir uma função que teria uma função de biosurfactante. Para a bactéria, é biosurfactante? Não sei. Eu sei que fora da bactéria né? Fora da bactéria, ela é um biosurfactante. E é o primeiro biosurfactante de arqueobactéria descrito hoje, né? Na literatura. Certo? E aí, o que a gente fez também? Um ensaio de degradação de hidrocarbonetos por cromatografia. Então, isso aqui, gente, é Escherichia coli, a DH5-alfa de qualquer laboratório, com o vetor vazio, e aqui com o vetor com nossa proteína ambiental, né? Veja a diferença de crescimento em petróleo. Aqui a cromatografia, né, com o nosso clone. Olha a diferença desse único gene introduzido em E. coli com relação à degradação de hidrocarbonetos, né? Principalmente esse daqui, ó, que são frações que E. coli não consegue degradar direito. Olha a diferença. Então, imagina isso em termos, né, de potencial para biorremediação, né? Então, a gente está tentando agora testar essa proteína como adjuvante no processo de biorremediação, né? Então, é um projeto que a gente está ainda desenvolvendo. Mas eu achei muito legal esse resultado, tá? Então, como esse clone, a gente tem uns 20 clones no laboratório. Então, veja, uma biblioteca de cosmídio e fosmídio, às vezes você precisa screenar 20 mil clones para conseguir um positivo. Por quê? Porque você depende de toda a maquinaria regulatória de expressão gênica de fora, né? Você está pegando um fragmento grande de DNA ambiental, colocando em Escherichia coli, que pode não ter a maquinaria ideal para expressar isso. Quando a gente usou o vetor que tem promotor dele dos dois lados, a gente consegue expressar um monte de coisa. E aí a gente já sequenciou, né, vários clones. Aqui a curva de crescimento desses clones, para você ver que o inserto ambiental faz diferença no crescimento. A gente já tem genes conhecidos, como óxido redutase? Tem, mas a gente tem também outras coisas hipotéticas para estudar. Novos arranjos genéticos, né? Os clusters, né, são diferentes. Então, a gente agora está explorando também esses clones. Aqui, ó, um ensaio de degradação, com estimativa, né, de degradação, e veja que eles sozinhos, a gente já tem, né, 60%, 80% de degradação, e a gente combinou, a gente fez um consórcio dos clones, né? E aqui a gente chega a 100% de degradação combinando os clones em relação à glicose aqui como fonte de carbono, tá? Comparando com o controle positivo. Então, veja que é bastante promissor a gente descobrir genes novos, né, com essas abordagens, né? E a gente tem também ainda várias offers hipotéticas também para investigar, tá? Aí agora a nossa mais nova aventura do laboratório, né? Então, agora a gente tomou coragem, né? A gente submeteu uma ideia no edital Centelha, como uma primeira experiência, né, em empreendedorismo. E aí a gente foi aprovado. Então, a gente criou agora uma startup no laboratório, está incubada aqui, né, está incubadora do Centro de Biociências. E essa startup voltada para a biorremediação também foi aprovada no Conecta, no Academy Industry, que é uma parceria com o Brasil e Suíça, no Catalisa, que foi outro edital que foi aberto. Foi uma finalista nesse prêmio Latam aqui, que é uma competição de startups, e ganhou agora o Química Verde, né? O Senai Química Verde no Open Labs Brasil, que também é uma competição, né, com um apoio internacional.
Então, agora a gente está tentando sair do laboratório e realmente, né, transfazer da biorremediação um serviço que possa ser usado, né, com transferência de tecnologia e uma forma verde e ecologicamente mais amigável para a gente tratar resíduos oleosos, né, de diferentes naturezas. Então, a startup está crescendo aqui dentro do laboratório. Tá? Essas são as meninas, né, que estão corajosas, que fundaram a startup Microciclo. Né? Lucimara, só para quebrar o gelo, falar para as meninas que eu fiquei sabendo esses dias que uma equipe altamente eficaz é uma equipe com muitas mulheres e um homem. Está faltando um homem. Para fazer o serviço pesado, né? Né? Então, mas legal, parabéns aí, muito legal essa evolução aí para uma spin-off aí da universidade. Eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais para isso mesmo. E esse aqui é o time hoje que está no laboratório, são os meus meninos, como eu digo, eu sou relações públicas, né, do laboratório. Eles aqui pegam pesado aqui, que carregam piano. Então, pós-docs, doutorandos, mestrandos, iniciação científica. E aqui são 3 alunos egressos nossos que eu mostrei os resultados para vocês, né? A Lânia, a Aline e Jorge, que já saíram do laboratório, mas que participaram de alguns dos trabalhos que eu mostrei. Aí alguns colegas fora, né? A gente não faz tudo sozinho, então a gente tem colaboração fora no LNCC, na URGS, na Federal do Ceará, em Lisboa também a gente teve uma colaboração muito legal com a Ana Tereza. Então a gente tem aqui uma equipe, né, que trabalha muito para gerar os resultados. E obrigada também às nossas agências de fomento, que sem financiamento ninguém faz nada, né? Então a gente tem que agradecer e lutar para que esse financiamento continue existindo, né? Então, agradeço aqui aos nossos parceiros também em apoio, né, aos projetos. Bom, era isso aí que eu tinha para apresentar para vocês. Fico à disposição aí para perguntas, ou, né, o contato está aqui, se alguém quiser depois entrar em contato. Muito legal, Lucimara, muito obrigado, super interessante. Já tem 2 mãos levantadas aí. Antes de... vou abrir aqui para as perguntas, depois eu faço as minhas colocações aqui para você. Bom, vamos lá. Mariana. Olá. Oi, Mariana. Estou me ouvindo? Tudo certo? Nessa questão de biosurfactante também, eu gostaria de ressaltar, eu trabalho na parte do agronegócio e tem as formulações para agronegócio. Então, tem formulações que usam muito surfactantes. Na minha empresa trabalha muito com isso para ajudar a solubilização dos ativos. Então, os pesticidas muitas vezes não são solúveis em águas, né? Até os fertilizantes, não precisa ser pesticida, não. E a gente está usando bastante. Eu estou trabalhando com biosurfactante, eles são mais caros, né, que o surfactante normal, mas eles têm, assim, então, eles são muito bons, eles chegam a emulsionar mais do que um surfactante comum. Então, é um viés também interessante. Além da biorremediação, a própria aplicação, por exemplo, no mercado do agronegócio, eu acho que é uma boa visibilidade do produto. Vou até pesquisar, me inteirar, a gente está pesquisando. Outros, a gente viu o surfactante de mel, por exemplo. Eu estou testando essa semana um com mel. Então, assim, é só um comentário, assim, e um dado interessante também de outras aplicações, né? E muito obrigada pela sua apresentação, é um ótimo trabalho, assim, não é fácil fazer o reconhecimento de todos esses micro-organismos, todo esse estudo, e achei muito legal. Muito obrigada por compartilhar isso conosco. Obrigada, Mariana. Sim, a gente tem interesse em diversificar as aplicações. Por exemplo, eu conversei uma semana passada com um colega meu que é da área de cosméticos, porque também tem muita aplicação, né, para surfactante em cosmético. Então, a gente está aberto aí para tentar outras aplicações fora da biorremediação. A Laís, ela continua com a mão levantada? Foi a Mariana que falou, agora a Laís é a outra. A Laís, então, a Laís é outra. É que ela continua com a mão levantada desde a pergunta do meio. Não vi, mas eu não sei nem como tirar aqui, na verdade. Ah, tá, achei.
Desculpa, viu, Bruno? Era só Imagina. aquela pergunta mesmo que eu tinha. Obrigada por avisar. Respondeu sua pergunta com relação às órfãs hipotéticas? Sim, Lucimara, eu achei assim, bem interessante. Eu já tinha assistido, inclusive, num outro evento que eu participei acho que foi um evento da USP, se eu não estou enganada, uma semana lá que eles fizeram, e teve uma palestra assim, parecida com isso que você está falando, que era um professor também que estudava, né, novos micro-organismos, então ele tinha lá. Acho que ele até estava pegando o material do Zoológico de São Paulo para estudar microbiota. E era mais ou menos isso que você falou. Era pegar um material que você não sabe o que tem ali e você precisa desmembrar aquele material, né, para ver o que tem de novo ali. Então, assim, eu achei muito, muito legal mesmo você ter falado sobre isso hoje, porque dá uma noção mesmo de comparação, de como é uma metodologia que você pega um gene e compara com uma literatura que já está descrita, e quando você utiliza uma metodologia que você pega uma amostra e não sabe o que tem ali, e né, você precisa, né, de alguma forma descrever. Então, assim, eu achei bem legal você ter mostrado, né, como isso é feito. E, assim, para mim fica cada vez mais claro, né, a comparação dessas duas formas, assim, de estudar. Então, achei muito legal mesmo. São complementares, né? Assim, uma não descarta a outra, né? Uhum. Mas o limitante da seleção funcional é você ter um screening, né? Você tem que ter uma coisa que você possa analisar milhares de clones rapidamente. Então, esse é o gargalo, você ter screening para tudo, né? Você não tem função que talvez você não tenha um screening pronto, né? Mas conseguindo montar um screening vale a pena, porque você acha coisas novas. Deixa eu só então aproveitar que eu estou falando mesmo para só ver se eu entendi uma coisa. Quando você pega uma amostra e, por exemplo, tem milhares de micro-organismos ali e a gente, né, precisa identificar. E aí você faz aquela quebra, você falou que faz uma quebra de DNA. Isso. Para você poder clonar, você tem que ter fragmentos de tamanhos mais ou menos homogêneos. Certo. E aí o vetor que você escolhe, né, vai ter um limitante de tamanho. Por exemplo, um plasmídio, se você colocar mais de 5 kb no plasmídio, já fica ruim, sabe? Ele já não funciona muito bem. Então, você tem que, assim, tem que fragmentar em termos de, se for um fago, você pode trabalhar com uns 20 kb, né? Então, você vai tentar homogeneizar, você vai gerar pedaços, né, de um tamanho mais ou menos homogêneo, para inserir no seu vetor. E depois, que acaba que no fim das contas, você vai chegar sempre porque você precisa comparar com alguma coisa, né? Sim, com certeza, você vai ter que comparar. Mesmo a partir né, saindo de uma metodologia que você quebra um DNA e precisa sequenciar e estudar ele, você no fim acaba chegando na comparação, né? Porque, pelo que eu entendi, você tenta identificar. Eu não sei se eu vou falar até certo, vou falar com as minhas palavras, me corrija, por favor, né, se tiver uma coisa errada, mas quando você faz esses clones, você depois faz o sequenciamento, e aí, a partir desse sequenciamento, você compara com espécies, gêneros já descritos. Isso. É isso. Isso. Mas, Laís, todos os métodos de sequenciamento genômico, você tem que fragmentar o DNA, tá? Nenhuma metodologia você pega da ponta da molécula e vai até o final. Então, se você for fazer de sequenciamento de genoma humano, você vai fragmentar e vai sequenciar. A diferença aqui é que a gente clona em plasmídio, né? Você não precisa clonar mais, você pode sequenciar direto, né? Que é a metodologia de nova geração, dispensa a clonagem. Então, se eu faço um metagenoma ambiental, eu extraio o DNA do genoma, né, do ambiente, fragmento também e sequencio. Na abordagem baseada em função, eu fragmento, ligo no vetor, transfiro o vetor para a célula hospedeira, e aí eu tenho uma biblioteca metagenômica.
E aí eu vou trabalhar com a biblioteca. Então, uma vez que eu encontrei o clone que tem a atividade que eu quero, aí eu sequencio o clone. Mas toda vez que você sequencia DNA, você tem que comparar com o banco de dados mundiais. Então, é banco de genes, tem o BLAST, né? O famoso BLAST, é a primeira ferramenta. Então, você vai fazer BLAST de nucleotídeo, BLAST nucleotídeo-proteína, BLAST proteína-proteína. Então, assim, você vai tentar identificar a sua sequência por comparação em banco de dados. E aí vai acontecer, diz assim, no hits found. Significa que não tem nada descrito, ninguém sequenciou aquilo na vida, você é a primeira, né? Ou vai dizer assim, sequência hipotética conservada de fulano, né? E aí você vai ver se é uma sequência desconhecida, porque ninguém nunca estudou, mas presente em vários genomas, vai estar no banco de dados. Certo. E se for uma coisa completamente nada, você vai ter assim, no hits found. E aí você tem uma coisa totalmente desconhecida. Totalmente, entendi. Nossa, Lucimara, obrigada mesmo, viu? Gostei muito da sua explicação, da palestra também, assim, de verdade. Nossa, gostei muito. E eu vou te escrever, viu? Já anotei seu e-mail aqui. Obrigada. Obrigada de vocês, que é isso. Obrigado, Laís. Vitor, tem uma questão ali, está com a mão levantada. Oi, boa tarde, professora. Boa tarde, professor. Obrigado pela palestra, obrigado pela aula. Foi ótima. Bom, não é a minha área, então eu não sei se eu vou perguntar algo muito bobo, mas acho que vale, né? Vale a dúvida. Quando você estava falando sobre a análise dos gêneros distribuídos em ambientes, que você mostrou uma sobreposição de grupos, que você até falou que a análise foi feita separando ambientes contaminados de não contaminados, e aí você falou dessas análises por bioprojetos, né? Que as análises estatísticas eram diferentes para as localidades, mas elas se sobrepunham, né? Então mostravam um viés do grupo e tudo mais. Então, existem bancos de dados mundiais, né, em que vocês compartilham esses dados, e você falou que já estava sendo discutido sobre essa questão do viés metodológico do bioprojeto. Aí a minha dúvida era, eu achei isso tão importante, né, tudo que a senhora descreveu, que eu queria saber se há discussão sobre uma metodologia única para não haver esses vieses, né, para vocês conseguirem se comunicar sem essa sobreposição e essa distinção do que o grupo do Brasil faz com o que o grupo de outro país faz. Não, né? Assim, em termos de ter um protocolo universal, não. O que você tem é literatura comparando protocolos, né? E assim, já está muito bem definido que a forma de extração interfere no resultado. Isso a gente já sabe que interfere, né? Por quê? Cada amostra o protocolo de extração de água é diferente de um protocolo de extração de solo, tá? De rocha. Por quê? Porque os organismos vão ter uma interação com o substrato diferente, né? A água ele está solto, né? A rocha vai estar aderida. Então, assim, os protocolos não tem como ser igual, né? São diferentes. Tem protocolo, por exemplo, que a gente já testou com areia, funciona super bem. Mas se eu pego um solo com matéria orgânica, não funciona. Ácido úmico interfere na extração. Certo? Então, para cá, se é tecido biológico, por exemplo, se é metagenoma de intestino, né, é um protocolo. Se é metagenoma de pele, o protocolo é diferente, entendeu? Então, assim, não tem como você ter um protocolo único. E a natureza da amostra também. Um protocolo pode funcionar bem com solo de argila e não funcionar com de areia e vice-versa. Então, você perde muito tempo no começo de um projeto ambiental testando protocolos que lhe dão um rendimento maior de DNA. Então, isso a gente já sabe, certo? Isso a gente já sabe. Aí, o que você faz? Você combina, às vezes, extrações de diferentes protocolos, né? Porque o que você perdeu no protocolo, você pode ter no outro protocolo. Então, assim, tem várias estratégias de você tentar cobrir a diversidade da sua amostra. Por exemplo, o nosso protocolo para extração de óleo, né? Extração de DNA de óleo, a gente não conseguiu com kit nenhum. Tá? Tem pouco trabalho com óleo, porque é muito difícil tirar DNA de óleo. Tá?
A gente conseguiu adaptar um protocolo caseiro, né? Pegou um protocolo de literatura e a gente fez uns ajustezinhos e aí conseguiu fazer a extração, porque não é só extrair o DNA, ele tem que ter qualidade suficiente para ir para o sequenciamento. Então, é quantidade e qualidade, né? E aí, quanto mais matéria orgânica você tem na amostra, mais interfere no protocolo de sequenciamento, porque ácido úmico se comporta parecido com DNA. E aí você contamina, né, com ácido úmico suas amostras, e aí você vai ter problema de PCR, problema de sequenciamento e tal. Tá? Então, assim, essa ideia de você tentar nivelar, né, todo mundo com o mesmo protocolo, não vai rolar, porque as amostras são diferentes e os protocolos vão ter que ser adaptados para cada tipo de amostra. Perfeito. Obrigado. Legal. Mais alguém gostaria de fazer algum questionamento para a Lucimara? Lucimara, oi, pode falar. Eu queria só perguntar como foi trabalhar. Eu já trabalhei um tempo com petróleo, assim, eu sei que é uma matriz muito difícil de se trabalhar, por ser escura. É uma matriz também que você, dependendo da composição, de onde você pega a amostra, né? A composição é muito específica, muito diferente, tem que ter um protocolo diferente para conseguir lidar com aquele material. Então, acho que assim, é uma informação para todos de que trabalhar com petróleo é uma matriz muito complexa e por isso os métodos, até assim, a Laís falou das metodologias, né? É muito variável, né? E é bem difícil. No começo tem muita tentativa e erro, né? Óleo pesado e óleo leve tem diferenças, né? Então também você tem que ter que ajustar um pouquinho. Quem vai crescer no óleo leve não é igual a quem vai crescer no óleo pesado. Toda amostra é um aprendizado. Legal. O Lucimara, tem uma empresa que eu acho que é interessante, não sei se você já conhece, até estava no fórum de biotech com a gente, que é a Biosolvit. Não sei se você tem contato com eles. Não me lembro, não. É uma empresa bem interessante de conversar, que eles trabalham com soluções voltadas para a absorção de petróleo, para a parte ambiental, além de outros produtos. Vou fazer o link com eles aí, pode ser que tenha algum interesse deles. Uma outra coisa que eu gostaria de entender quais os principais desafios aí? A gente já conseguiu pescar alguma coisa, né? Que até foi falado agora, né? O material de trabalhar não é um dos mais fáceis, né? Mas se a gente pegar, olhar para a técnica que você está utilizando, né? Para a tecnologia utilizada em todo esse trabalho, que é a metogenômica, que é o foco da apresentação. Nós temos hoje desafios tecnológicos a serem superados com relação a isso. Nós temos hoje desafios de pessoal treinado para trabalhar com isso no Brasil, e como que está a nossa relação dentro desses estudos com o mundo, com o resto, com outros países? Então, a gente aqui tem grupos muito bons, tecnicamente falando. A nossa bioinformática também é boa, tá? A gente tem grupos bons de bioinformática. No dia a dia do laboratório, para o aluno, né, de graduação, de mestrado, a bioinformática faz um pouco de falta, certo? Porque não é qualquer biólogo que tem vocação para programar, né, ir para a linha de comando. E algumas ferramentas são Linux, não tem, né, não é muito amigável, né? Então, tem, assim, em termos de recursos humanos, a gente formar os meninos, né, na graduação, mestrado, para perder o medo do computador, né? De começar a se aventurar. Então, isso, assim, conseguir, né, levar o pessoal a encarar o computador da mesma forma que encara a pipeta, né, no laboratório. E esse é uma cultura que tem que mudar. Então, a gente faz as parcerias. A LNCC fez muita coisa. Hoje eu já consigo fazer no laboratório, já tenho gente que faça aqui. Mas a gente ainda tem, a bioinformática ainda é uma coisa importante para a gente formar o biólogo, né, com esse perfil.
Em termos de infraestrutura, né, de sequenciamento, não sei o que, a gente já tem um parque, né, de sequenciadores já bem distribuídos, né? O limitante ainda é recurso, dinheiro, porque são consumíveis muito caros, né? Então, lá fora, quando você faz o projeto metagenômico, o cara pega 100 amostras, triplicata de tudo, e assim, a gente não tem volume de dinheiro para fazer nessa escala, né? Essa questão desse sequenciamento massivo, como se fala lá fora, a gente ainda patina um pouco, né? Você tem que ficar fazendo conta de quantas amostras vai conseguir botar no chip, porque você não tem dinheiro, né? E para a gente sai muito caro, porque a gente compra tudo importado em dólar, né? Aqui. Então, essa questão financeira, ela pesa. Intelectualmente falando, assim, em termos de cérebros, né? Temos gente muito boa aqui. Temos muita gente boa. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, né? O nosso curso de bioinformática aqui é nota 5 também, é muito bom. Minas Gerais, tem muita gente, né? Então, assim, em termos de grupos de pesquisa e recursos, a gente é competitivo, recursos humanos, né? O que falta mesmo é o financeiro de um sustento, né? Do consumível, né? O equipamento até você consegue, com um sequenciador numa universidade, dá conta de sequenciar coisa para todo mundo, né? Você pode fazer centenas né? Dependendo do sequenciador, dezenas de amostras ao mesmo tempo. Então, agora o custeio é que pesa. O custeio pesa. Entendi. E outra coisa, hoje a gente está vendo uma proliferação com relação a ESG, né? Ao ambiental, né? As empresas colocando o ambiental como indicadores, os profissionais dentro das empresas, os colaboradores dentro das empresas tendo metas vinculadas a essa parte ambiental. Isso está facilitando a busca do mercado por tecnologias e por pesquisas dentro da universidade nessa área de biorremediação, envolvendo de biorremediação de uma forma geral, não necessariamente somente para petróleo. Então, em termos de política nacional, está nas portarias do Ministério, naquela portaria 1122, né, que saiu em março. A biorremediação de resíduos, né, de uma forma geral, é uma área prioritária. Tem demanda do mercado? Tem. A gente já teve cartas de aceite nessa história né, de centelha, conecta, você tem que fazer, né, a prospecção de mercado. A gente tem acho que 7 empresas nesses meses agora que mostraram interesse em produtos. Mas o que a gente vê ainda? Que o interesse ainda está muito voltado em atender a resolução do CONAMA, né, com relação a resíduo. Então, né, os resíduos oleosos, tem uma resolução do CONAMA que proíbe descarte e tal, se não tiver um tratamento. E os tratamentos físico-químicos, às vezes, são ineficientes, porque eles não chegam, né, até um produto totalmente não tóxico, e são caros, né? Então, assim, a biorremediação surge, sim, como uma alternativa, né, para as empresas. Mas o investimento das empresas na solução ainda não ocorre. Eles querem a solução pronta, entendeu? Uhum. Então, a gente até está trabalhando com alguns resíduos, né, de indústrias aqui da região para testar o nosso biorremediador. E, assim, a gente consegue amostra, consegue acesso, mas, assim, não tem aporte financeiro deles no desenvolvimento do produto, tá? Eles permitem que a gente teste, que a gente colete a amostra e tal, mas ainda a gente não tem, assim, um apoio no desenvolvimento, né? Uma entrada no desenvolvimento, ainda não. Tá. E outra coisa, eu acabei de receber do Mário, da Regenera Moléculas do Mar, não sei se você conhece ele. Conhece o Mário? Já vi palestra do Mário também, é muito legal. Muito legal, ele vai estar com a gente aqui, e ele passou assim, eu passei o teu contato para ele, tomei a liberdade, que ele mandou, ele teve uma demanda lá de um professor
com uma ideia de prestação de serviços envolvendo a temática de metagenômica e petróleo, que é o professor Alberto Fernandes, da Universidade Federal do Espírito Santo. Não sei se você conhece. Quem conhece é do Renovbio, já foi do Renovbio, ele saiu. Tá, enfim, o Mário vai entrar em contato contigo, já estou falando aqui, sobre essa demanda aqui, tá bom? Bom, eu tinha elencado isso. Se alguém tiver mais alguma questão para levantar para a Lucimara. Professor? Não? Oi, pode falar. Só perguntar à professora Lucimara quando ocorrem as seleções para a Renobio, acho que é importante para quem quer sair aqui já do mestrado visando, ou então quem tem um colega aí que tem interesse em tentar Renobio, quando que ocorrem as seleções da Renobio. E, no mais, parabenizar e agradecer pela apresentação, foi um momento muito prazeroso e gratificante. Então, Marcos, a seleção, na maioria das universidades, é semestral, e algumas universidades adotam um sistema de fluxo contínuo, tá? Então, assim, no final do ano, por exemplo, novembro, né, é a entrada para o ano seguinte, né, a seleção para a entrada no ano seguinte. E aqui na UFRN a gente tem seleção a cada 3, 4 meses, mais ou menos, porque a gente faz fluxo contínuo, certo? Então, porque algumas universidades, por legislação interna, não permite fluxo contínuo. Aí eles fazem seleção semestral. A nossa aqui, a UNIT, a Pernambuco, outras permitem, e aí a gente está fazendo fluxo contínuo, tá? Legal. Mas como a seleção é projeto de pesquisa, o que eu aconselho é você começar a contactar os orientadores, né, de interesse com antecedência, porque a seleção é por projeto de pesquisa e currículo do candidato. E o projeto de pesquisa tem que estar alinhado com a linha de pesquisa do orientador, né? Então, sei lá, você não pode fazer um projeto com planta com uma pessoa que trabalha com animal, né? Assim, então, tem que ter coerência com a expertise do professor, com a infraestrutura que ele tem disponível, né? Você não vai propor um experimento que o professor não tem condição de executar no laboratório, tá? Então, assim, essa paquera, né, com os orientadores, ela tem que começar antes, para escolher o bom orientador, né? Conhecer a linha de pesquisa, ter um bom projeto e tal, né? Então, já começa no nosso portal. Quando você faz lá, né, para olhar o corpo docente, tem um campozinho de busca. Aí você pode botar palavras-chave, por exemplo, quem trabalha com câncer, né? E aí vai listar os professores que trabalham com aquele tema, né? Biorremediação e tal. Aí aparece alguns nomes. Facilita para o candidato novo que quer, né, achar um laboratório, tá? Professora, eu não recordo se a senhora falou no início da apresentação, mas a Renobio, ela também tem o aceite de doutorado direto. Né? Sim, não precisa, a gente não tem mestrado, é um programa só de doutorado. Você pode sair da graduação e entrar direto no doutorado. Desde que você tenha um currículo razoável, né? Porque você tem que ter uma pontuação de currículo. Obrigado, professora. Perfeito. Eu passei lá no nosso grupo, gente, o link da Renobio, para quem quiser saber mais ali de prazos, conhecer os pontos focais lá, todos os participantes, os orientadores, eu acho que vale a pena. Lucimara, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade aí em passar um pouquinho aí do que vocês estão fazendo. Eu acho que foi super proveitoso para a gente. E agradecer mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer participar. Eu gosto de falar de ciência, então é sempre bom. A gente eu digo que eu sou professora primeiro do que cientista, né? Eu fiz licenciatura, então eu adoro falar, conversar, bater papo, acho muito bom. Que legal. Para mim é uma grande satisfação por ter feito parte da Renobio e estar tendo a Renobio aqui fazendo essa viagem no tempo. Para mim é muito, muito gratificante. Eu só tenho a agradecer aos momentos que eu tive na Renobio. Então, para mim é muito, muito legal.
né? Provavelmente não, a Cida, nós vamos ter outra parceira aí da Renorbio que vai estar com a gente, que é a Cida, né? Vai estar conversando com a gente aí nas próximas semanas. E deixar o convite aqui, galera, só para quem está no YouTube ou para quem vai estar ouvindo aí o vídeo que a gente está gravando. Próxima semana, dia 28 de setembro, nós vamos ter 2 convidados. Então, nosso momento aqui vão ser com 2 pessoas. Uma é um ex-aluno meu, lá de Santa Catarina, que batalhou. Hoje ele é dono de uma empresa, de uma startup, fez mestrado e doutorado em biotech, graduação em biotech, mestrado e doutorado em biotech. É o Carlos Breyer, da BioBreyer. E o outro é um aluno de uma parceira nossa aqui, também lá da Universidade Federal de Grande Dourados, um aluno de lá que saiu e empreendeu na área de biotech, também na parte agrícola, que é o Dagon, da Biotech Land. Então, a gente vai ter, deixo aqui o convite já, para que semana que vem nós vamos ter 2 convidados aí para trocar uma figurinha. E, novamente, muito obrigado, Lucimara, obrigado a todos aí que estiveram presentes aqui para prestigiar a tua apresentação. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigada também. Tchau, tchau, valeu.